Estamos aqui de volta no Jornal da História Real, no nosso site Desenrolado, para apresentar a continuidade das notícias que movimentam a região da Eurásia. Em uma primeira matéria, divulgamos as transformações que aconteceram na Rússia. Essas transformações foram extremamente necessárias. Apresentamos a ideia de que no tempo do czarismo era necessária uma transformação completa, por conta das desigualdades que chegavam a existir e principalmente por conta das injustiças promovidas pelo senhor czar Nicolau II, o chefe dos Romanov na época. Hoje nós vamos apresentar as novas notícias que estão aparecendo vindos dali, vindo daqueles ventos frios da região e que nós temos que apresentar a você, que quer saber das informações sempre em dias. Você quer ter a informação para conseguir, no caso, entender todo o processo. Então vamos lá. Agora a Rússia não existe mais. Agora o que existe são a junção de 15 províncias que agora se tornaram repúblicas administradas pela Rússia e que se transformaram na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eles agora são socialistas. O socialismo de Marx foi implantado a partir de agora para tornar-se, sem dúvida nenhuma, o fator de segmento político. A ideia que foi produzida pelo senhor Vladimir Lenin, ou somente Lenin, estará agora em vigor. Mas, com a sua saída do poder por conta de motivos de saúde, ele acaba falecendo e é substituído por esse senhor, o senhor Joseph Stalin. Stalin ficou um presidente muito conhecido por vários motivos. E o principal deles é o crescimento do país. Através dos seus chamados planos quinquenais, ele fazia investimentos de 5 em 5 anos em uma determinada área da União Soviética, ou indústria, ou agricultura, ou setor comercial, para conseguir com isso desenvolver o seu país. E não é que deu certo, mas também deu certo por outra coisa. Deu certo porque o capitalismo nessa época estava em total crise. Crise pós-Primeira Guerra, crise pós-crise de 29, por sinal, até mesmo cheguei a ouvir dizer que um dos fatores da grande vitória da Revolução Russa em 1917 foi exatamente a crise que o capitalismo havia passado. Com isso, ele não estava muito forte para conseguir deter essa força socialista. E o Stalin vai governar até o ano de 1953. Vai vir a Segunda Guerra, vai vir o nazifascismo, e o Stalin, que é considerado um líder totalitário, para manter forte aquele seu poder, ele simplesmente se mantém até o ano de 1953, quando ele falece. As suas substituições são feitas de uma maneira indireta. E a gente começa a ficar um pouco decepcionado. Senhores, eu que estou aqui há alguns anos nesse jornal, nunca vi tanta decepção. O que pregava-se ao socialismo com igualdades, com liberdades, acabou se transformando num governo ditatorial e com várias injustiças em prol agora de mostrar quem tem mais força no mundo. Fique o senhor sabendo que quando acabou a Segunda Guerra Mundial, tivemos o vencedor maior, ou os vencedores maiores ligados ao grupo dos aliados. A Alemanha foi derrotada, por sinal, em outra matéria, eu acho que nós chegamos até mesmo a mostrar as tropas alemãs. Não foi mostrada ainda, mas será mostrado. Me desculpe, é porque a matéria, a reportagem me envolve demais. Apenas entenda, nós estaremos de olho na notícia para apresentar a vocês. Apenas entenda, Stalin, da União Soviética, e Roosevelt, nos Estados Unidos, que depois vai ser substituído pelo senhor Harry Truman, eles venceram a guerra. Mas notaram uma coisa? Stalin é da União Soviética, o Truman é dos Estados Unidos. União Soviética, socialista, Estados Unidos, capitalista. O que aconteceu? Essa união, por conta de um combate a um inimigo comum, acabou se transformando realmente em uma coisa temporária. E aí, nós estamos voltando a ter problemas com conflitos internacionais. De um lado, a União Soviética com o chamado bloco socialista, e pelo outro lado, os Estados Unidos com o bloco capitalista. De um lado, a União Soviética escondendo tudo. A nossa reportagem conseguiu um furo, conseguiu perfurar a chamada cortina de ferro para saber que lá existe desigualdade, existe tráfico de drogas, existe prostituição, existe roubo de carro. Como pode um país socialista viver disso? Vive porque a atenção era ao militarismo.
A atenção era invadir países para conseguir aliados para combater os Estados Unidos. É claro que os Estados Unidos não são santos. Estou me dando aqui esse momento para fazer uma crítica. Eu, que sou um jornalista, que faço sem dúvida nenhuma uma política bem imparcial, melhor dizer, eu estou tentando aqui ser o mais imparcial mais uma vez. Mas não dá. Os Estados Unidos, com esses filmes que eles lançam, recentemente foi lançado um filme de um cara, um personagem chamado de Rambo. Oh, filme. Acho que você já deve ter assistido. Braddock, MacGyver, homens que se dizem superiores a todos os outros pelas suas inteligências e forças. Engraçado, né? São inteligentes, são fortes, são exércitos de um homem só, mas tudo isso para dizer que a União Soviética era inferior a eles. Até que um dia entrou um determinado presidente para a União Soviética chamado de Mikhail Gorbachev. O senhor Gorbachev, ele disse, eu vou acabar com isso. Essa época de esconder coisas atrás dessa cortina de ferro que não mostra nada, não vale mais a pena. Todo mundo tem que saber que a União Soviética está atrasada, está limitada, está bem armada, é perigosa, mas é pobre. Então o que Gorbachev fez? Ele fez uma glasnost, quer dizer, ele fez uma abertura e juntamente com isso fez uma perestroika. E com a perestroika ele criava uma política, portanto, de reestruturação. Mas acredite, nossos repórteres souberam que não deu certo. Até derrubar aquele muro na cidade de Berlim, eles mandaram derrubar aquele chamado Muro da Vergonha, que foi criado em 1961, dividindo duas cidades, dividindo, na verdade, uma Europa inteira. Eles mandaram derrubar. Mas, infelizmente, as situações não melhoraram. Então, eles resolveram abrir o país por inteiro. Só que é assim, eu tenho sabido que o Gorbachev, isso aqui é uma fofoca. Sei que não é muito profissional, mas vamos lá. Eu tenho sabido que o Gorbachev, na verdade, sabe o que ele está querendo fazer? Ele está querendo redemocratizar o país, queria até manter um pouco do socialismo, mas vai redemocratizar o país e aproximá-lo a processos neoliberais. E outra coisa que eu também andei sabendo, que o Gorbachev, na verdade, ele vai fazer com que a Rússia mantenha todas as províncias ao seu lado. Algumas já se libertaram, já conseguiram sair daquela sua dominação. O próprio leste europeu já fez isso. Mas a União Soviética, que não existirá mais a partir de 1991, quer ainda ser agora o novo Império Russo. Por quê? Pobreza. Entenderam? Na verdade, a Rússia vai se democratizar e ao mesmo tempo não. Cara de simpática, aquele urso feroz iria agora se tornar um urso mais amigável, mas, sem dúvida nenhuma, empobrecido, não quer largar suas fontes econômicas. E são muitas. Como eu fiquei sabendo que lá tem muito gás, muito petróleo, muita fonte de trabalho. Mas, no final das contas, quem vai decidir isso é o tempo. Apenas entenda, a União Soviética agora não existe mais. A Rússia agora vai se tornar um país subdesenvolvido, depois emergente, e inclusive vai se ligar a países como o Brasil, para tentar reorganizar sua economia através dessa mudança que aconteceu ao começo dos anos 90. Então é simples. Nós agora estamos contando outros ventos revolucionários, só que uma mudança agora mais política está sendo feita e também uma reestruturação econômica está acontecendo. Acompanhe o nosso jornal. Nosso jornal está sempre atento a todas as transformações que acontecem. Nessa vez, falamos da Rússia. Podemos estar falando de outro canto do mundo, inclusive aí onde você está. O Jornal da História Real termina aqui. E espero que vocês tenham um bom conteúdo e sempre desenrolando o conhecimento. Estamos aqui ao seu dispor. Até a próxima!